Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários, e hoje nós vamos começar falando sobre o MCHY11, que é um fundo high yield, ou seja, um fundo de papel da Mauar Capital, onde ele está sendo negociado na casa de R$ 8,49, ou seja, ele acabou sofrendo uma queda violenta nos últimos 12 meses, porque nós estávamos num cenário de queda da Selic. A partir do momento em que o governo não conseguiu mais cumprir com o déficit fiscal, ou seja, os 2 primeiros anos ali, o Haddad, o que é que ele fez? Ele aumentou a carga tributária, ou seja, ele deixou esse governo ainda mais eficiente. Só que essa eficiência significava tirar até onde já não dava mais para tirar. Então chegou um momento que o próprio Congresso começou a barrar os programas, as pautas que o Haddad mandava, porque o pessoal se cansou do imposto. Basta você se lembrar do meme do taxade. Então o governo ele tem agora que se valer de outras estratégias que não envolvam a taxação. E essa é a dificuldade que ele está, porque o governo só consegue se financiar taxando. Essa é a estratégia do governo atual. Então ele está com muita dificuldade de controlar as contas públicas até o final do governo. Logo, para que a moeda não se desvalorize e os investidores não fujam do Brasil, a única forma qual é? É você aumentar a taxa Selic. E aumentar a taxa Selic aconteceu com o fundo MCHY11. Ele é um fundo high yield, indexado principalmente à inflação. Logo, como a inflação tem sido segurada com muita dificuldade com a subida da Selic, nós vamos ter no final do ano uma Selic na casa de 11,75, isso já está fechado, o MCHY caiu, né? Caiu aí nos últimos 12 meses 11,62%, sendo que essa queda foi intensificada justamente por causa da subida da Selic. Isso faz com que ele esteja com um desconto de 13% e o dividendo dele explodiu, ou seja, subiu para a casa de 16,05, né? E se nós descermos aqui, a gente vai conseguir ver muito bem isso. Lá no início do ano, onde a expectativa que se tinha era que a Selic chegasse no final do ano na casa de 9, olha o que aconteceu com o MCHY11. Ele bateu a casa dos R$ 11,19. Ao longo dos meses que foi se percebendo que a Selic precisava subir, olha o que aconteceu com a corda do fundo. Ela desmoronou, né? E se nós descermos aqui mais embaixo, né, que eu quero mostrar para vocês, essa queda foi tão intensa que acabou negativando aí muito desde o tempo em que ele foi fundado, né? Ou seja, se você aportou aí no último ano, você está com prejuízo, embora venha recebendo dividendos, certo? Desde a sua fundação ele paga 14,76, porque ele é um high yield, mas atualmente ele vem pagando na casa de 16,05. Se nós olharmos aqui o dividendo principalmente, né, é interessante que ele consegue manter pelo terceiro mês consecutivo o dividendo na casa de 10 centavos, que está muito acima dos R$ 8,49. Então, como é que um fundo vem caindo se o dividendo dele segue estável? Justamente por causa disso, porque a Selic traz um cenário que não é favorável para os fundos high yield, né? Então, aqueles fundos que pagam mais, que eles são high yield, eles lhe dão maior retorno, logo eles são mais arriscados, ou seja, são mais suscetíveis à volatilidade, certo? Então, o princípio que você investidor, você precisa guardar. Quanto mais o investimento lhe dá retorno,
mais volátil ele é. Vamos dar um exemplo para vocês, o Bitcoin. O Bitcoin chega a dar num dia 20%, 30%, 40%, 100%. Ou seja, ele tem retornos estratosféricos no curto prazo, mas ele é muito volátil. Mesmo que você ganha 50% num dia, no outro dia você pode acordar com 50% a menos. Um outro fundo que chamou a atenção foi o BTLG. Né? O BTLG, se você comprou ele nos últimos um ano, a sua carteira está vermelha. E por que aqui está positivo 7,32? Porque o BTLG foi muito beneficiado no ano passado com a subida do IFIX e um cenário de queda de Selic. Então, os fundos de tijolos, você é investidor há mais de um ano, você deve ter observado que no ano de 2023 foi muito bom para fundo de tijolo. Né? Eles acabaram se valorizando muito, tantos que muitos deles fizeram emissões. E esse ano, quem é que você vai ver fazendo emissão? Fundo de papel, indexado principalmente ao CDI. Então, esse crescimento é bem maior, bateu mais de 15%, mas ele caiu e mesmo caindo ele se mantém positivo. Por quê? Ele não paga grandes retornos, 9,43, mas quando ele cai pouco porque ele tem qualidade, né? Ele está aí com desconto de 6%, né, na sua cotação, tem uma liquidez de 10,26, ou seja, muito fácil você comprar e muito fácil também você vender, certo? Se nós descermos aqui embaixo, ele é um fundo de tijolo, tem uma vacância de somente 2%, uma taxa de administração de 0,9%, tem em número de cotistas 360.945, tem mais de 43 milhões de cotas espalhadas no mercado, tem um valor patrimonial de R$ 104,37, tem um valor patrimonial de 4,5 bilhões, fora uma reserva, ou seja, um caixa que ele tem, e o seu último dividendo foi de 78 centavos, e é isso que tem afastado muitos investidores, certo? Porque embora até um ano atrás ele ainda venha batendo a inflação, o ano de 2024 não foi muito bom para os fundos de tijolo, né? Então, enquanto o ano de 2023 foi muito bom, tanto o dividendo subindo como a cota subindo, o ano 2024 é um cenário adverso. Nós temos cotação caindo com dividendo caindo. Basta nós olharmos aqui, ó, né? Ele já vinha ali no início do ano na casa de 78, ele passou um bom tempo pagando na casa de 76 centavos, agora que ele deu ali uma pequena oxigenada, ou seja, uma subida de 2 centavos. Um outro fundo também, que é o XPML, que é um dos fundos de shopping com uma das melhores qualidades, está sendo negociado na casa de R$ 105,16, ou seja, muito barato. Seu dividendo pulou para a casa de 10,28, isso é muito bom. Seu preço sobre o valor patrimonial está com desconto de 10% pela primeira vez. A sua liquidez vai se aproximando já dos 20 milhões diários, ou seja, um fundo muito negociado. E mesmo com toda a queda que o XPML sofreu, como nós podemos observar aqui, saindo da casa dos R$ 110 e descendo para a casa dos 104, R$ 105, ele ainda se mantém positivo, 4,48%. Isso é o bom de você estar com fundos sólidos e diversificados e seguros. É porque ele não paga muito, né, acima dos outros, mas quando ele cai, ele não cai tanto devido à sua qualidade. A sua taxa de administração é uma das menores do mercado, tem um número de cotistas na casa de 546.996, está uma vacância de 4,2%, lembrando que tem novas aquisições chegando em breve, 52 milhões de cotistas, R$ 118,32, ele está muito distante, porque ele está sendo negociado na casa de R$ 105. Tem um patrimônio de 6,55 bilhões
e está sendo negociado e recebeu o dividendo de 92 centavos, certo? No último ano, para frente, ele continua positivo, mas o ano 2024 não tem sido bom para os fundos de tijolos. Cota caindo e dividendo também, evidentemente, sendo afetado, certo? Se nós olharmos ao longo aí do último tempo, ele ficou oscilando entre máximas de 92 centavos e mínimas de 90 centavos. Se nós voltarmos para o ano passado, o cenário ainda foi um pouco mais complicado, embora as cotas tenham se valorizado muito, né? Porque o ano passado ele oscilou entre a casa de 78 centavos e 90 centavos, né? Então, a característica que o XPML tem, que os outros fundos não têm, é independente se o cenário é bom ou não para fundo de tijolo, todo ano o XPML ele sobe o seu dividendo, né? Ou seja, ele sempre paga valores superiores ao do ano passado. Por isso que ele tem essa curva de crescimento. Por quê? O dividendo do ano seguinte é sempre superior ao dividendo do ano anterior. Isso fez com que ele se tornasse aí um dos fundos imobiliários mais queridos da bolsa, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Trouxe a notícia do MCHY11, BTLG11, XPML11, os principais fundos aí negociados na bolsa. Trouxe o MCHY11 para vocês verem como é que os high yields eles estão se comportando, enquanto os fundos mais seguros, como é que eles têm se comportado aí nesse cenário de subida da Selic e previsão de terminado do ano aí na casa de 11,75. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, diz qual desses fundos imobiliários você tem, quantas cotas você tem e se você aportou nessa queda, né? Porque essa queda atual, ela está sendo uma espécie de momento de ouro, né? Onde você tem a oportunidade de baixar o seu preço médio e acumular muitas cotas, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.